Um dia fui aos bombeiros municipais de Faro porque fui informado que existiriam fichas de saída dessa época onde seria possível confirmar se existiam ou não histórias relacionadas com aviação. E enquanto esperava pelo comandante dos bombeiros, comecei na conversa com outros bombeiros que conheci por causa da profissão de ser jornalista, a explicar o que é que estava lá a fazer, e há um que me diz que devias falar era com o meu avô, porque o meu avô salvou 6 aviadores. Mais tarde consegui descobrir toda a documentação relacionada com o caso, consegui descobrir um dos sobreviventes do avião, e já depois de toda esta história feita, alguém descobriu o avião também. Portanto, os restos do avião neste momento estão mergulháveis, por assim dizer, estão acessíveis a qualquer pessoa e, portanto, digamos que é uma história que, como eu costumo dizer, faz o círculo completo. Portanto, conseguimos perceber toda a sequência de acontecimentos e também encontrar os destroços. Comecei a perceber que existiam várias situações de aviões que tinham aterrado em Portugal. Percebi que não havia quase nenhuma informação sobre isso e comecei-me a interessar e 10 anos depois de ter começado o trabalho, acho que tinha chegado a hora, até porque a maior parte das pessoas que eu tinha entrevistado ao longo desses 10 anos começaram a falecer com uma certa rapidez, infelizmente, e percebi que se queria dar ainda alguma coisa a algumas das pessoas com quem tinha falado, era hora de começar a compilar as histórias todas e fazer um livro. Para mim o que me interessou mais e que eu fiquei mais animado, por assim, e que me levou também a continuar a fazer este trabalho, às vezes não são só as histórias que estão propriamente aqui contadas, são histórias que aconteceram paralelamente ao livro. E eu costumo dizer que este livro foi um livro de reencontros. E quando eu falo de reencontros de pessoas que não se viam, alguns há 60 anos. Num caso, um é americano, o outro é inglês, tinham aterrado em aviões quase na mesma altura, encontraram-se nas Caldas da Rainha, tornaram-se amigos e depois, por causa da guerra, perderam o rastro. Consegui localizar, ainda por cima consegui localizar as duas pessoas que ficaram amigas e, portanto, tudo isso, isso foi muito bom para mim, porque a partir de certa altura nós precisamos, não há propriamente grandes incentivos a fazer pesquisas e são este tipo de incentivos que se tornam interessantes. O primeiro avião americano que aterra em Portugal traz a bordo um segundo tenente que se chama Jack Ilfrey, vai ser um dos ases americanos da Segunda Guerra Mundial. E ele tem uma história muito interessante, porque ele aterra por falta de combustível. Ele perde um dos depósitos extras de combustível ao longo do percurso entre Inglaterra e o Norte da África. É obrigado a aterrar no aeroporto de Lisboa, chega ao aeroporto de Lisboa, aterra, é retirado do cockpit, chegam oficiais portugueses, voltam a conversar com ele, introduzem-no no cockpit, abastecem o avião e pedem para ele explicar como é que o avião funciona. A meio desta explicação aterra um outro avião muito semelhante com um problema de motor. Toda a gente que estava à volta do avião, portanto, desde de militares a civis, toda a gente arranca, deixam praticamente o avião sozinho e vão ver o outro avião. De repente o Jack Ilfrey encontra-se sozinho, com um oficial português sobre a asa a olhar para dentro do cockpit, não está com meias medidas, liga aos motores, arranca e foge para Gibraltar. E o Ilfrey vai contar esta história toda a vida, relembrando os chapéus de penas dos portugueses que voavam enquanto ele dava gás aos motores a arrancar pela pista fora. Toda a zona de Sines até a Vila Real de Santo António houve uma grande atividade aérea, naval e muito perto da costa. Portanto, por todo o país existem fotografias onde se vêem multidões à volta dos aviões a ver aquela coisa. Nós estamos a falar de um país agrícola, basicamente agrícola, que de repente apanhava com a última tecnologia da época mesmo ali, não é? E por vezes os combates eram tão próximos, que num deles, na zona de Algesur, houve um navio que, a responder ao ataque de um avião, acabou por lançar bombas para a terra e acabou mesmo por matar 4 vacas. Portanto, se tivessem lá pessoas, teria matado as pessoas. Há uma investigação feita por autoridades locais que confirmam que os projéteis são de navio e não de avião e os ingleses acabam por assumir as despesas das vacas e pagam indemnização ao dono das vacas. Apesar da guerra, apesar dos danos colaterais, na altura pagava-se, esses danos eram pagos. Pronto, esta aqui é uma história que eu deixei um pequeno apontamento no blog, mas tem já a ver com a conferência que vamos fazer no Estoril no sábado. E é uma história que se passou, que tem o centro, por assim dizer, na zona de Estoril-Cascais. Posso dizer que a história não é bem o que diz este título, portanto não será bem um nazi que salvou 4 aviadores, mas houve de facto um alemão residente em Estoril-Cascais,
que salvou 4 aviadores canadianos que se tinham despenhado no mar. A história é muito gira porque tem um envolvimento, acaba por envolver não só autoridades inglesas, como autoridades alemãs, como também as autoridades portuguesas, que também tinham que dar o seu pequeno contributo. E, portanto, é uma história, uma das pequenas histórias que aconteceu durante aquele período e que eu acho que é muito interessante, mas que para já, neste momento, não vou revelar mais pormenores.